Bom dia a todos. Dando sequência aos vídeos do projeto Teologia da História, hoje eu queria falar um pouco mais do módulo 3, Ecumenismo e Diálogo Interreligioso, né? São dois termos muito complicados de entender, né? Por quê? Não fazem parte do nosso dia a dia, vamos assim dizer, né? O que seria basicamente ecumenismo? Basicamente seria a busca da unidade entre os cristãos. Então, seriam os colóquios de entendimento entre católicos, evangélicos, luteranos, calvinistas, presbiterianos, anglicanos, ortodoxos gregos e demais religiões que se identificam com a mensagem do Cristo. Diferentemente, o diálogo interreligioso, ele trata do diálogo do cristianismo, né, em particular o catolicismo, né, com as grandes religiões do mundo. Então, o diálogo dos católicos com os muçulmanos, com os judeus, esse até bastante avançado, né, o diálogo católico-judaico, com o budismo, com o shintoísmo, com o animismo, o espiritismo, tanto kardecista quanto as religiões afro-brasileiras. E se o movimento ecumênico, o diálogo ecumênico, o documento que o inaugura é o Decreto Unitatis Redintegratio, o diálogo interreligioso é inaugurado pelo documento Nostra Aetate. Né? Posteriormente, outros vídeos eu vou comentar mais desse documento. Foi um documento bastante polêmico na época do Vaticano II, principalmente porque haviam bispos de ascendência árabe que não queriam a aprovação do documento porque acreditavam que o reconhecimento do diálogo com o judaísmo, o passo seguinte inevitável, como de fato aconteceu, foi o reconhecimento do Estado de Israel pelo Vaticano, que só ocorreu nos anos 80, quer dizer, então dos anos 60 do Vaticano II até os anos 80, transcorreram ainda 20 anos até o Vaticano reconhecer a existência do Estado de Israel. Bom, agora, o tema do vídeo em si, ele não é bem esse, né? Vocês devem estar vendo aí pelos lista de vídeos que eu sempre coloco na parte de comentários. É amar os irmãos, né? Então, no primeiro vídeo, eu apresentei de uma forma bem rápida o que não se deve fazer em matéria de ecumenismo, né? Essa questão do amar os irmãos é uma questão muito polêmica hoje. Por quê? Porque eu noto, não só entre os católicos, mas também entre os evangélicos, pessoas das igrejas, há um clima de competição, de guerra entre as religiões, né? O sociólogo Reginaldo Prandi, ele usa uma expressão muito feliz, né? Reginaldo Prandi fala que o homem moderno, ele vive no supermercado do sagrado. O que significa isso? É como se a vida espiritual das pessoas hoje fosse como se eu fosse no Extra ou no Carrefour, né? Eu com meu carrinho, eu vou empurrando, nha, 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 pego as coisas das gôndolas, vou colocando, aqui uma caixa de sucrilhos aqui, um queijo ali, esse par de sapatos, acolá, pô, joga tudo dentro do carrinho e assim está montada a minha religião, né? Então, é o grande alerta, né, do Reginald Prandi, a religiosidade do homem do século XXI, ela não é íntegra, ela não é coerente, ela é feita de um amontoado de partes de várias religiões. Né? Esse é o drama do homem pós-moderno. Né? Não vou querer adentrar muito essa discussão do que é moderno, pós-moderno, porque o Teologia da História não quer discutir filosofia pós-moderna, porque aí é uma selva, nós vamos ficar loucos aqui. Né? Muito bom. Então, o que é essa atitude de amar os irmãos? Né? É uma atitude nova, gente, uma atitude de compreensão, de ouvir, né? No primeiro vídeo eu comentei o que não se deve fazer para quebrar o gelo, né? Aquela inclusão, aquela misericórdia, o irmão da outra igreja, quando estiver diante de nós, ele tem que se sentir acolhido, não, né? Não quero com isso dizer que a gente não deve estar convicto das verdades da fé católica, né? Então, a ideia é que Jesus era Deus, pregou o evangelho, morreu e ressuscitou na cruz, que Nossa Senhora concebeu Jesus no seu útero virgem, né? Esses dogmas dos católicos, e os evangélicos ou não gostam ou não entendem. Quer dizer, não é
negar isso, mas é procurar entender. Tá bom, você não curte a devoção nacional, mas por quê? Aí ele vai explicar, não tá na Bíblia, idolatria. Aí você tem que aguentar, né? É que nem discutir futebol, né? Você não vai convencer o corintiano, ele é torcer pro São Paulo. E o contrário também não, né? É muito simples, gente. Não tem nenhum segredo. Bom, como eu estava dizendo, então, gente, há uma série de livros que nos ajudam a entender a origem das igrejas protestantes, né? São textos de nível acadêmico, são pesados, mas vale a pena uma consulta, uma leitura, né? O primeiro deles é esse aqui do Henry B. Tenson, Documentos da Igreja Cristã, né? Ele conta mais a história das igrejas protestantes, mas é legal que ele recolhe documentos da origem da igreja cristã lá na antiguidade, né? Então, inclusive, relatos extrabíblicos, né, da origem do cristianismo. Vale a pena até para nós católicos, né, termos contato com esses livros, né? Outro que já é um clássico, né, um livro já antigão, foi reeditado coisa de uns 10, 12 anos atrás, é esse daqui, O Protestantismo Brasileiro, do Emile G. Leonard. O Emile G. Leonard era um pastor calvinista, foi professor da USP, né? E ele foi o primeiro a tentar sistematizar a história das igrejas protestantes no Brasil, né? Os católicos também não vão gostar muito do livro, porque ele faz uns comentários pesados, inclusive com relação à religiosidade popular, né, caipira católica no Brasil, né? Mas enfim, é passagem obrigatória, gente, é aquela coisa, né? Se você, para entender mal um assunto, você tem que ler 5 livros, para entender muito mais, tem que ler muito mais, né? Uma outra obra muito importante para quem for estudar a história protestante no Brasil é esse aqui do que eu tinha falado, Duncan Alexander Rayleigh, A História Documental do Protestantismo no Brasil. Também é uma edição antiga, né? Foi reeditado há pouco tempo. Esse livro foi legal, é legal. O Alexander Rayleigh, ele era um pastor metodista e ele, ao longo de anos, foi coletando documentos sobre a história do protestantismo no Brasil. Então, quem quiser entender, é uma obra interessante. Agora, livros que tratam especificamente da história de algumas igrejas, eu destacaria 2. Tem um, para entender a história da igreja anglicana no Brasil, ainda é esse, do Kickoffel, né? Não é uma obra de história, o autor mesmo fala no prefácio, mas não tem jeito, não há outro ainda que eu saiba, um livro sobre a história do anglicanismo no Brasil. Então ainda passagem obrigatória. É um livro difícil de encontrar porque foi publicação interna da igreja anglicana. Então você tem que fazer meio que um meio de campo aí com algum amigo seu anglicano para arrumar o livro. E esse outro, gente, é um livro também, foi reeditado de uns 12 anos atrás, talvez ainda dê para encontrar com alguma facilidade. É o livro do Martin Dreher, Igreja e Germanidade, né? Ele fala da fundação e criação da igreja luterana no Brasil. A análise histórica dele é ligado à Igreja Progressista, a TL, né, Teologia de Libertação, mas ele faz considerações muito interessantes, a relação entre etnia alemã e luteranismo, ou seja, a ligação, daí o título do livro, a ligação entre igreja e germanidade, né? E para terminar, se alguém quiser já uma visão geral na América Latina, do protestantismo, sua relação com o catolicismo, esse já é um livro difícil de encontrar, é uma edição estrangeira, que é o do Jean-Pierre Bastian, Protestantismo e Modernidade Latino-Americana, da Fundo Econômico de Cultura de México, né? É um livro difícil, talvez na loja do Fundo Econômico ali do lado da PUC de São Paulo dê para encontrar. Mas o Bastian é legal, gente, porque ele faz umas afirmações muito interessantes, né? Principalmente com relação ao pentecostalismo e o neopentecostalismo. O que ele diz? O Bastian ele vai nos dizer que a força das igrejas neopentecostais não é que ela protestantizou o catolicismo, ela catolicizou o protestantismo, né? Para guia assim de consulta rápida, tem uns documentos da CNBB, né? O guia de estudo, o guia ecumênico, o estudo 21, ele já foi reeditado várias vezes pela CNBB, né? Os livrinhos verdes, vale a pena também. Então é isso. Um bom dia a todos.